Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como você aprender coisas mais complexas, do jeito que eu aprendi, coisas bem complexas que me ajudaram muito. Por exemplo, física quântica. Quando eu estava aprendendo física quântica, né, que é o finalzinho da física, a física 3, que a gente chama, que a gente divide a física em três partes, né? Física 1, física 2, física 3. Não que as outras não tenham partes difíceis, é claro que tem, e aprofundamentos. Só que, ao meu ver, eletricidade é um dos assuntos que eu tenho muita dificuldade. E além de eu ter dificuldade, eu tinha que aprofundar esses assuntos. E não porque minha prova ia cobrar isso de mim. Por exemplo, eu ia fazer o Enem na época, ia fazer meu vestibular da minha cidade. E não tinha necessidade de aprofundar isso. Mas eu queria aprofundar porque realmente é uma coisa que eu queria ir a mais. Eu queria ir além. Eu queria ser um aluno a mais. Um aluno de excelência. Não é porque isso não vai cair na sua prova que você não deve estudar. E é claro, eu sempre falo isso, você não vai chegar assim, primeiro, você que está começando, você foca no que vai cair na sua prova, é óbvio, entendeu? É óbvio, não fica com esse papo assim, que esse papo pessoal fala de coach, não, você tem que estudar tudo que vier pela frente, não é isso, tem que estudar o que vai cair na sua prova. Estudou o que vai cair na sua prova, dominou aquilo, aí sim você vai para as arestas. O que é as arestas? É aquilo que pode cair. Você vai estudar para aquilo que pode cair na sua prova, é assim que você estuda, é assim que eu fiz, é assim que as pessoas fazem, entendeu? Ninguém estuda os materiais avulsos, porque sabe que a chance de cair é pouca. Por exemplo, no meu vestibular que eu fui prestar, o vestibular do Maranhão, tinha na cinemática, tem a parte de movimento retilíneo circular. Não é nem retilíneo que a gente fala, é um movimento uniformemente circular, que é círculo. Isso não cai na minha prova, mas cai que? Força centrífuga. Força restante centrípeta, que é o que? É a mesma coisa, só que com força, não é com velocidade, falando de aceleração. Então, tá vendo que são coisas muito parecidas? Então, meu vestibular, ele poderia simplesmente cobrar uma coisa que envolve força centrípeta, mas eu tinha que ter uma base de velocidade, velocidade circular dentro de um círculo, de um globo. Entendeu o que eu quero dizer? É mais ou menos isso. Tem assuntos que você não vai utilizar diretamente, mas você vai precisar desses assuntos para poder complementar outros assuntos que você precisa. Beleza? E aqui eu quero dividir em duas partes. A parte que você fica imerso no conteúdo até você aprender ele, e você divide ele em partes. Então é o que? O primeiro você divide em partes um assunto que é complexo. Você vai pegar um assunto grande, por exemplo, a parte de mecânica. Mecânica é extremamente grande, a parte da física maior que tem. É muita coisa, é muita variável, muitas ocasiões que acontecem no nosso dia a dia. Então uma forma de ficar fácil é você quebrar em blocos. Eu quebro em blocos. Primeiro eu começo vendo velocidade. Na época eu comecei vendo velocidade. Tudo de velocidade, desde velocidade média, se você precisar aprofundar, né, por exemplo, ver uma velocidade instantânea que envolve limites, aí já é outra história, para você prestar um vestibular mais difícil ainda. Você vai desde o início, que é velocidade, o que é o básico, ou noções de notação científica, até a parte de, por exemplo, de movimento circular, que eu falei para você. Terminou essa parte em blocos, às vezes tem gente que quebra mais ainda isso, para ficar bem mais quebrado, porque tem pessoas que têm realmente muita dificuldade em física. Eu não, eu peguei dessa parte de velocidade até movimento circular. Terminei isso aqui, fiz exercício, tô assim, tô na média, não tô foda, mas tô na média, tô bem, eu sei do assunto, eu sei o que eu estudei, eu tô entendendo esse assunto. Aí depois você continua o resto. Aí o resto vai ser o quê? Lei de Newton. Lei de Newton já entra em dinâmica. Já é outro assunto, que é muito mais difícil. Não é difícil, nem assim no sentido assim, de difícil do conteúdo em si, mas difícil de você conseguir visualizar. Lei de Newton é visualização. Você tem que visualizar no seu dia a dia. Você tem que treinar muito e você tem que dominar muito vetores. Então, tipo assim, observe que eu tô quebrando em blocos. Eu não tô vendo um assunto só, vou ajustar tudo mecânica, tudo hoje. Não, eu tô dividindo em blocos. Divide em blocos, faça questão, divide em bloco, faça questões, divide em bloco, faça questões. É assim que você vai aprender. Física 2, como é que eu aprendi? Da mesma forma. Eu comecei vendo termologia, básico do básico. Termologia, eu nem fui pra fórmula, tem gente que vai pra fórmula, decorar a fórmula, não entende do que vem as coisas. Eu fui entender o que é termologia, por que termologia, o que é que ela estuda a termologia. Aí depois que eu entendi os conceitos, porque tem a lei da dinâmica, tem a lei zero da dinâmica, da termodinâmica, tem a lei primeira da termodinâmica, tem a terceira lei da termodinâmica. Fui estudar essas leis, depois aí sim eu fui ver as fórmulas, para que serve essa fórmula, onde é que ela é usada. E assim eu fui, quebra os assuntos, fica mais fácil para você. E segundo tópico, eu vou falar aqui, segundo tópico, presta atenção. Meu filho,
o seu cérebro, ele tá entendendo ainda o que tá acontecendo. Para ele, isso é novo. Se você é um aluno já cascudo que nem eu, não é novo. Ele vai ver aquilo e vai falar, eu lembro disso. Vou reforçar e vou me atualizar. Eu vou fixar mais ainda isso aqui que eu já vi. Mas se você é um aluno novo, o seu cérebro nunca viu. O seu cérebro não sabe o que é física quântica. O seu cérebro ele não sabe o que é termologia. Ele não sabe o que é um ciclo de Carnot. Ele não sabe o que é isso. Mas ele não sabe o que é número complexo. Para você é novo o que é número complexo. Você sabe o que é número complexo. Você nem sabe, nem estuda isso na escola. Entendeu? Para ter noção quantas coisas ainda tem de aprender ainda. Então, como o seu cérebro não sabe, ele vai ver aquilo como estranheza, ele vai achar, ele vai ficar incomodado, porque para ele isso é novo. E como é novo, é algo que não é confortável e ele quer fazer o máximo possível para você rejeitar aquilo. O nosso cérebro é assim, entenda. Uma coisa que é nova, nosso cérebro ele quer rejeitar de qualquer forma ou de outra. Então, inclusive o próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre como você gostar de aprender coisas, independente do que seja. Eu tenho um jeito de aprender qualquer tipo de coisa, independente do que seja, independente se for para fazer uma janela de vidro, independente se for fazer, entender um funcionamento do celular, você tem paixão em aprender. Por isso que eu falo para você, o nosso cérebro não gosta de aprender. Nosso cérebro é preguiçoso, nosso cérebro ele gosta de ficar no conforto. Ainda mais se você for uma pessoa preguiçosa. Se você for uma pessoa que alimenta a preguiça, que tem como alimentar a preguiça, se você é uma pessoa que alimenta a preguiça, aí sim a tendência é você não gostar de essas matérias. É por isso que a 90% da população brasileira odeia matemática. Você pode perguntar pro seu amigo aí, você gosta de matemática? Ele vai falar, eu odeio matemática, é a minha pior matéria na escola. Por quê? Porque ele foi entrar em contato, viu uma porrada de número, não entendeu nada e falou assim, isso aqui não é pra mim. E voltou. O nosso cérebro é assim. Agora se você chegar pro cara e falar assim, ó, tá vendo X? X é uma incógnita que eu posso substituir. Mas X pode ser um valor que eu posso dar pra X. Tá vendo que você já tá entendendo o que eu tô tentando dizer? Então, se eu montar uma equação AX mais B de X mais C igual a zero. Tá vendo que tem equações e tem incógnitas que eu posso colocar valores de acordo com a minha referência. Isso vale para uma prova. A prova vai colocar valores, vai te pedir valores de acordo com aquilo que é conveniente para ela. Entendeu? Então, eu acho que é mais a questão de você entender de onde que as coisas vêm, que eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Entendeu? Então são dois assuntos. É você quebrar um assunto que é complexo e você dar tempo ao tempo. Dá tempo ao seu cérebro. Deixa o seu cérebro amadurecer a ideia. Entendeu? O seu cérebro não vai aprender do dia pra noite. Nenhum cérebro aprende do dia pra noite. Você pode até entender, tipo assim, olhei, tô entendendo o que tá acontecendo. Mas aprender de fato, sem olhar mais o material, sem revisar nada, aprender mesmo, o cérebro vai levar tempo. Porque ele precisa fixar aquilo, ele precisa criar uma neuroplasticidade para aquele assunto. Beleza? É isso que eu queria apresentar pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e valeu!